Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 23 de julho, terça-feira. Estamos lendo aqui Eclesiastes 8:17. Acompanha comigo. Cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende. Entretanto, na realidade jamais conseguirá explicá-las. Isso aqui é o rei Salomão, o sábio de Israel. O Eclesiastes é escrito, segundo os estudiosos, quando Salomão já estava em uma idade mais avançada. Muita gente olha para o Eclesiastes e vê as suas verdades escrachadas, né? Nuas e cruas. Quando ele olha para a vida, o cotidiano, o dia a dia das pessoas e implica com a questão existencial e coloca nas rotinas, principalmente na vida do trabalhador, né? Para que serve o trabalho, vida de família, vida em sociedade, relação entre poderosos e os pobres da terra, sabedoria na boca do pobre, na boca dos poderosos, arrogância em um e em outro, questões da natureza, enfim, o Eclesiastes, muito parecido com Provérbios. Provérbios, cada verso você tem ali uma mensagem. E o Eclesiastes é uma mensagem que se alonga, então ele discursa um pouco mais sobre o mesmo assunto. É essa a diferença do provérbio. Mas a intenção aqui é demonstrar a futilidade das ações humanas, a falta de sentido, a nulidade, como alguém já disse, e ele compara a existência humana na falta de sentido como correr atrás do vento ou correr atrás de bolha de sabão. Por quê? Porque ela logo se desfaz. Então ele está falando, o que ele chama aqui de vaidade é isso, né? Nunca teve a ver com questões de, enfim, de vaidade como chamamos hoje. Vaidade para ele é isso, é nulidade, é aquilo que é vão, efêmero, passageiro, mas principalmente aquilo que não faz sentido. E sentido é uma prosa da filosofia, o sentido da vida, né? O sentido por trás de tal coisa, né? A, e aí você tem teóricos da psicologia, você tem muita gente que procura falar de sentido da vida, por exemplo, na antiface com a final da vida, sentido da vida numa interface com o sofrimento, sentido da vida em relação aos relacionamentos. Quer dizer que toda essa prosa existe. E o Salomão também se ocupou, por isso que alguém já apelidou, a Bíblia não diz isso, chama ele de filósofo existencial. Não, ele era um servo de Deus que teve o seu brilhantismo, mas também teve os seus problemas, as suas dificuldades, mas os seus registros nos importam tanto porque o Salomão conseguiu demonstrar para a gente a nossa feição, né, da humanidade e aquilo que a gente pode questionar dentro dessa esfera de coisas humanas, das nossas relações e tudo mais. O que é lindo nesse livro é que Deus está implicado. Então, é um livro feito por alguém que conhece a Deus, por alguém que teme a Deus. Então, estamos falando de existência humana, mas com a presença do divino. E isso é uma dificuldade para aqueles que estão falando de sentido da vida com Deus de fora, aonde Deus passa a ser apenas uma ideia de alguns,
aonde Deus não existe, aonde Deus é colocado subjúdice, aonde Deus é questionado, aonde se arruma, se arranja argumentos e argumentos para tentar provar a inexistência de Deus. Então, eu joguei flechas para várias possibilidades da leitura aqui do Eclesiastes. Mas tem uma coisa, eu falei, é um livro que fala das coisas humanas com a presença do divino e está sempre questionando o sentido das coisas. E aí, muito do que é nosso, o eclesiástico, né, o pregador aqui, o sábio, ele chegou à conclusão de que não faz sentido, de que é vão. E no que diz respeito à presença do divino, ou seja, Deus no nosso meio, ele deixa claro aqui que ninguém é capaz de compreender as coisas que Deus realiza na terra. Então, qual é a conclusão que ele chega? Ele conclui sobre tudo que ele vem falando até aqui, que Deus tem o que Deus tem realizado na terra. Portanto, tem um atravessamento de Deus na consciência do Salomão. Não é existencial com base no ateísmo, é um existencialismo com base na presença, interferência, existência de Deus, né? Então ele diz aqui, né? Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. Deus atravessa a nossa existência, preenche a criação com a sua sabedoria, e Deus é ativo, Deus é pró-vida, Deus trabalha, Deus está completamente ativo no mundo, Deus não criou e deu as costas. Salomão sabe disso, mas ele também sabe que a maioria destas coisas não estão na nossa capacidade de compreender, de compreensões, de não está na nossa capacidade de teologizar, de teorizar, de explicar, né? De organizar tudo. Está aqui algo que a gente já deveria pensar como argumento, principalmente para aqueles que querem ter o controle de tudo. Que um filho fez uma birra, pronto. Já é um adolescente, já é quase um inimigo, né? Não, não é isso. Não, porque eu não consigo controlar mais. Mas a gente não consegue controlar o adolescente, mas a gente também não consegue controlar a própria língua, a gente não consegue controlar a natureza, a gente não consegue controlar as contingências da vida, a gente não consegue controlar o outro, pensa que pode fazer isso, né? Mas há uma liberdade de sentido e há uma liberdade de escolha no outro, por mais que você escravize, né? O outro ainda tem é, o seu individualismo, né? Enfim, o que eu quero dizer é que a gente não está no controle de nada e a gente pensa que está e a gente se irrita quando as coisas saem do planejado. É muito comum a gente dizer que a viagem estragou, que o projeto estragou por causa de uma intercorrência. Não saiu do jeito que eu queria. Olha, mas a maioria das coisas não sai mesmo do jeito que a gente idealiza, do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente acha. Por quê? Porque nós não estamos no controle de nada. Existe o poder de Deus no mundo, mas também existem outras possibilidades que fazem de nós pessoa que não tem controle, que
não compreende tudo e que não explica tudo, né? Então, quem somos nós? Nós somos eternos estudantes da vida, no sentido humano, né? No sentido filosófico, existencial, mas também a gente é o admirador, já não é mais estudante. Ou pode ser estudante, mas sabe que o estudo que se faz a respeito de Deus e as suas ações no mundo, eles têm um limite. Porque o próprio Deus, eu lembrei desse verso, eu anotei aqui, de Isaías, ele fala em mais de um lugar, mas eu anotei, marquei aqui, Isaías 55:9. Isso aqui é repetido em Isaías. Quando ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que que Deus está dizendo? Não dá, a gente não caminha junto, não pensa que somos dois pensadores iguais, que temos poderes iguais, que a gente sente, reage, age do mesmo jeito, porque não é, porque o meu pensamento é mais elevado, é mais alto, né? E os meus caminhos, ou seja, as minhas ações, aquilo que eu faço, está num patamar muito mais elevado do que o que vocês fazem, do que o que vocês sentem. Eu caminho por graça e misericórdia no meio de vocês, mas eu estou sempre pensando para mais e para além de vocês. Não sou igual, não sou farinha do mesmo saco. Não sou igual, eu sou uma outra natureza, né? Deus poderia falar tudo isso. E na verdade fala. Quando ele está dizendo isso aqui pela boca do profeta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos, né? É isso que Deus está dizendo aqui. Ah, e o que a gente tem que pensar? Primeiro que há uma misericórdia aqui, né? Porque a gente não compreende Deus, mas a misericórdia de Deus faz que aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não alcança, podemos ser influenciados pelo pensamento mais alto, pelo padrão mais elevado, pelo amor real, pela vida real, pela existência real, né? Ou seja, aquilo que é de Deus, o próprio Deus pode intervir na nossa consciência, expandir a nossa consciência e fazer a gente compreender um pouco mais. Mas eu compreendo um pouco mais, mas vai ser sempre em parte. E o apóstolo Paulo disse isso. Em parte conhecemos. E a gente precisa entender isso. A gente precisa olhar para a Bíblia, para a vida, para o outro, e entender que a gente não entende tudo, é em parte. Entender que o pensamento de Deus é mais elevado que o nosso, né? Ou seja, nós não temos o poder, a capacidade de entender todas as ações de Deus. Nós não compreendemos. O apóstolo Paulo, quando ele discursava, eu também marquei aqui, Romanos capítulo 11, é um capítulo tão importante para falar da, da relação de Israel com as nações e, enfim, as possibilidades, chamada de Israel e tudo mais, a vocação de Israel. E o apóstolo Paulo traz essa explicação, aí chega a uma altura, né, que ele diz, é o verso 33 do capítulo 11 da carta aos Romanos, quando ele diz, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Né? São perguntas. E a gente sabe a resposta, ninguém, né?
Aí o apóstolo Paulo encerra aqui dizendo: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então, quem que pode dizer que compreende a mente do Senhor? Ninguém. Quem é que aconselhou Deus? Quem é que veio antes dele e diz: ó, faz assim, faz assado, vou te dar uma dica. Né? Na internet tem muito disso, né? Vou dar uma dica. Quer ser feliz? Vou te dar uma dica. Quer isso? Vou te dar uma dica. Né? Quem que deu uma dica para Deus? Ninguém. Então, a relação com Deus tem que ser uma relação de rendição, de adorador, porque os seus juízos não dá para sondar, né? E os caminhos de Deus não dá para investigar. As ações de Deus nem todas serão explicadas. E a gente ainda fica naquela de fazer pergunta difícil, esquecendo de quem Deus é e esquecendo a nossa limitação. Quando a gente quer explicação para tudo, para tudo. Chega o diagnóstico, por que Deus? Por que comigo? Sendo que a gente tem que lembrar que nós não vamos compreender tudo, né? Osmar, mas não é direito. Primeiro que a gente não tem direito de nada, é tudo por graça, né? Mas Deus não me acolhe, Deus pode responder? Tá, sim, sim. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, a maioria das coisas vamos ficar no canto do grilo, sabe? Quando não tem voz que responda, só ouve o grilo. Sabe aquela brincadeira? Cri, cri, cri. É isso aí. Porque não temos respostas, porque a gente não chega lá. A nossa mente limitada não chega no ilimitado de Deus. A nossa mente finita não chega no infinito de Deus. A nossa sabedoria só chega no patamar do Salomão, na sabedoria existencial. Quem for cristão, quem tiver fé, entende o atravessamento divino, mas não compreende tudo do divino. Que Deus abençoe. Lembrar destas coisas e ao invés de se apavorar e ficar com tantas perguntas, adore a Deus, a Ele seja a glória. E Deus sabe o que faz, viu, gente? Deus sabe o que faz e Deus tem cuidado de nós. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos por tua palavra, por tua presença e misericórdia manifestados a nós. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Dá-nos da tua graça. Eu oro no nome de Jesus. Amém.